Este vídeo pretende explicar as causas, o desenrolar e as consequências da Guerra da Coreia. A Coreia, região de perfil étnico e cultura próprias, foi colonizada pelo Japão em 1910 e usada como posto avançado e de produção de armamento para a invasão da China nos anos 1930. A população coreana percebia nas propagandas de guerra o desespero do governo japonês e indicava a proximidade de sua derrota, mas esperava-se que demorasse mais para ser derrotado. As notícias das bombas atômicas e da rendição incondicional do Japão, em 10 de agosto de 1945, surpreenderam a todos. Os militares americanos que conduziam a guerra estavam preocupados com a necessidade de ajuda russa para vencer o Japão e as consequentes negociações e concessões que teriam que ser feitas. Por isso preferiam acordar na Conferência de Yalta que os russos ocupariam a Manchúria e a Coreia. Essa região já estava em disputa entre Japão e Rússia desde 1904 e 1905, quando entraram em conflito pelo controle da região, com vitória japonesa. Com a derrota do Japão na Segunda Guerra, seria necessário conduzir a Coreia a um processo de descolonização e independência. Imediatamente, os Estados Unidos propuseram à União Soviética uma ocupação conjunta da Península Coreana com divisão Norte-Sul no paralelo 38 Norte, ficando a capital Seul e a maior parte da população ao sul dessa linha, sob a jurisdição americana. Surpreendentemente, os soviéticos aceitaram a proposta, apesar de que nada os impedia de transpassar a linha. A União Soviética teve um alto custo fazendo frente à expansão japonesa por todo o século XX e tinha o direito de reivindicar a posse da Manchúria e da Coreia, extensões naturais do seu território, e os Estados Unidos derrotaram o Japão militarmente. Poucos dias após a rendição do Japão, tropas russas atravessaram a Manchúria e entraram na Coreia, tendo uma malha ferroviária intacta para se deslocar livremente por toda a península. Com a queda da administração japonesa, imediatamente surgiram comitês populares e lideranças recém-saídas das prisões japonesas que foram aceitas pelos russos como um governo legítimo, o que lhes deu a vantagem de ficar em segundo plano no cenário político local. Os americanos enviaram o contingente que se localizava mais próximo e ainda se recuperava da Batalha de Okinawa, e só desembarcou no sul da Coreia em 8 de setembro. Em caráter emergencial, tinham poucas informações, nenhum plano definido, nem tradutores da língua local. Os soviéticos haviam transpassado a linha do paralelo 38 indo além de Seul, mas retrocederam voluntariamente. Uma das primeiras decisões dos americanos foi não reconhecer os comitês populares como governo legítimo e instaurar um governo militar americano. No norte, o Comitê Popular de Gestão, que inicialmente reunia um amplo espectro de grupos sociais, foi gradualmente se inclinando para o comunismo, que passou a ser dominante a partir de meados de 1946. Os elementos moderados foram expurgados do comitê interino sob a liderança de Kim Il-sung, que era um líder da guerrilha contra os japoneses desde os anos 1930. Criou um aparato de segurança policial que supervisionava constantemente a sociedade, com uma ficha para cada pessoa contendo seu histórico e cálculo de chance de insubmissão ao regime. No sul ocorre semelhante expurgo das forças de esquerda, com fuga em massa para o norte. Na primavera de 1947, os americanos escolheram Syngman Rhee como líder de conselho de representação democrática coreano. Apesar de não identificar grandes atributos nele, era uma personalidade de confiança, que combateria a esquerda. Rhee investiu numa força policial que seria o núcleo do Exército do Sul, que atuou juntamente com grupos paramilitares de direita na repressão de insurreições que pipocavam no Sul, da população em geral, mas especialmente de trabalhadores, insatisfeitos com a lentidão e parcialidade das reformas do processo de descolonização conduzidas pelo governo militar americano. Ainda na primavera de 47, os americanos requisitaram à ONU uma comissão temporária de supervisão de eleições livres para a formação de um governo local legítimo na Coreia, mas os russos e o Comitê Popular do Norte negaram a entrada dessa comissão no Norte. As eleições ocorreram somente no Sul em maio de 1948, formando uma Assembleia Nacional que aprovou uma Constituição e a República da Coreia foi formalmente inaugurada em 15 de agosto de 48.
Em resposta, os comunistas no controle do norte declararam sua independência em 3 de setembro do mesmo ano, denominando-se República Popular Democrática da Coreia, ou RPDC. A partir das independências, estavam criadas as condições para um conflito norte-sul, que só foi ocorrer em 1950 porque nenhum dos dois lados se sentia preparado para vencer o outro. Podemos pontuar suas causas. O empobrecimento da sociedade coreana após 40 anos de dominação japonesa e da humilhante imposição do esforço de guerra a favor do Japão. A divisão da Coreia entre os soviéticos e americanos e o contraste entre as reformas rápidas e profundas do norte e as lentas e parciais do sul. O extirpamento de elementos moderados pelas lideranças de Syngman Rhee e Kim Il-sung, com uso de polícia política e ideológica, muitas vezes com massacres e ações violentas, principalmente no instável sul, o que levou à fuga de centenas de milhares de pessoas de ambos os lados e aumentou a tensão entre as partes. A guerra. A República Popular Democrática da Coreia estava bem mais preparada militarmente. Kim Il-sung veio de anos de guerrilha, assim como muitos de seus militares. Enviou cerca de 100 mil soldados à Manchúria para ajudar os comunistas chineses em um momento crucial da Guerra Civil na China, que foram em 1947 e retornaram em 1949 com a vitória de seus companheiros e uma importante experiência de batalha. Faltavam aos militares do Sul. Com isso, ganhou um apoio direto do exército chinês, que foi decisivo na sua guerra. Além disso, adquiriram um armamento moderno soviético, tanques de guerra, metralhadoras e os novos caças a jato MiG-15, em princípios de 1950. É difícil dizer quem iniciou o conflito, pois ambos tinham elaborado planos de ataque e patrulhavam constantemente a fronteira ao longo do paralelo 38, ocasionalmente fazendo pequenas incursões. Fato é que as tropas da RPDC transpassaram a linha em 25 de junho de 1950, avançando rapidamente e vencendo com facilidade as preparadas tropas da República Democrática da Coreia e as poucas americanas. Em 2 dias chegaram à capital Seul, depuseram o governo da RDC e até meados de julho dominaram toda a península, exceto o porto de Pusan e arredores. A essa altura, a ONU aceitou uma petição dos Estados Unidos de intervenção no conflito, que poderia ter sido bloqueada por um veto da União Soviética, mas inesperadamente o diplomata soviético se ausentou da sessão em protesto e a petição foi aceita. Com o respaldo da ONU, os americanos tornaram a intervenção legítima, embora fosse na verdade uma ação quase unilateral, pois 95% do contingente empregado pela ONU era americano. A Guerra da Coreia foi o primeiro enfrentamento militar no contexto da Guerra Fria, em que os Estados Unidos tentaram evitar o alastramento de uma revolução comunista, assim como na Guerra do Vietnã. O primeiro em que ambos os lados contavam com aviões de combate a jato, em que os americanos usavam largamente bombas de napalm. Em 15 de setembro de 1950, o general MacArthur, com a experiência da guerra contra o Japão, desembarcou um exército na cidade de Incheon, na retaguarda do exército da RPDC. Contingentes da ONU e da RDC avançaram a partir de Pusan e em um mês Seul havia sido libertada. Ao ver o inimigo em retirada, a ideia de avançar além do paralelo 38 e unificar a península sob a RDC ganhou força. Washington a aprovou e as forças do Sul e aliadas penetraram no norte, capturando Pyongyang. Mas tropas chinesas penetraram atrás das do Sul, cortando suas linhas de suprimento e estragando o plano de unificação de MacArthur, que teve que proceder a uma retirada estratégica. Ao final de dezembro, o Norte capturou Seul novamente, que em seguida foi liberada por tropas da ONU e ambos os lados estacionaram suas forças próximo da linha que dividia os dois estados antes do início da guerra. Seguiram-se 2 anos de bombardeio aéreo americano e destruição de todas as cidades, ferrovias, pontes e infraestrutura da RPDC, mas nenhum lado conseguiu avançar com sucesso além da linha.
cleared. Busco Bugs 1 departure. Maintain 13,000 squawk 426. Então, em 27 de julho de 1953, um cessar-fogo foi assinado, pondo fim ao conflito armado. Consequências da guerra. Divisão da Coreia em dois estados: República Popular Democrática da Coreia, socialista, e República Democrática da Coreia, capitalista. Destruição da infraestrutura da República Popular Democrática da Coreia, que demorou cerca de 10 anos para ser reconstruída, e consequente sentimento de anti-americanismo que perdura até hoje. Construção de instalações militares sobre morros de granito, à prova de bombardeios. Desestruturação da economia e sociedade de ambos os lados. Morte de centenas de milhares de soldados de ambos os lados. 33.625 americanos e milhões de civis, além dos prisioneiros que nunca voltaram para seus lares. Em 2005, cerca de 5 milhões e meio de coreanos refugiados e seus descendentes viviam fora das Coreias. Consolidação de governos radicais com grande poder do presidente e culto à personalidade na RPDC. Situação ainda não resolvida da disputa, manutenção do cessar-fogo por impossibilidade de um lado vencer o outro até hoje. Este trabalho foi elaborado por Márcio Mello, Arthur Duarte e Jean Arcari, para a cadeira de História da Ásia, professor Flávio Heinz, da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da PUC-RS.